Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acabaram de assistir a aula de matemática, não é verdade? E agora nós vamos mudar um pouquinho a temática do assunto. Espero que seja tão interessante quanto foi a aula de matemática para vocês, mas agora o objetivo é entendermos de forma um pouco mais sistêmica, tem tudo a ver com o nome da disciplina, como o profissional que desenvolve os sistemas deve pensar e, sobretudo, conhecer a organização para, assim, conseguir trabalhar de maneira mais eficaz, produzindo algo que vá ao encontro das necessidades de quem te contratou. O meu nome é André, eu quero desejar uma boa noite para vocês, bom fim de noite, inclusive, e dizer que eu estou muito feliz em fazer parte desse curso. Eu sou formado em administração e tenho estudado, nos últimos tempos, muito fortemente a questão da tecnologia. Por isso que fui convidado, creio eu, para estar aqui com vocês. Brincadeira, foi por isso mesmo. Nosso objetivo fundamental com essa disciplina é propiciar a vocês um entendimento um pouco mais amplo a respeito de tudo que envolve o desenvolvimento profissional de vocês. E num curso como o de vocês, de menor duração, em que é tão importante aplicar os conceitos e desenvolver algo tangível, algo que seja entregue efetivamente aos nossos clientes, é muito importante que tenhamos uma visão muito alinhada com a visão da organização, com a visão do demandante dessa necessidade que vai ser produzida por vocês. Vamos que vamos? Chega de bate-papo? Não, ainda não. Preciso apresentar uma outra pessoa que faz parte da nossa equipe e que vai, com certeza, ajudar a colaborar muito para que tenhamos uma disciplina muito importante para o desenvolvimento de vocês. Vou aqui chamar meu amigo Igor. E aí, seu André? Prazer estar aqui contigo e espero que tenhamos o desenvolvimento de uma disciplina excelente aí para a moçada. Com certeza. Com certeza será uma disciplina bem proveitosa para o pessoal, até porque tem muita coisa no nosso curso, né, que tem que fazer essa vinculação com a área de administração. E aqui que a gente vai começar então a fazer essa vinculação entre essas duas grandes áreas, né, entre a administração e a informática, mais especificamente o desenvolvimento de sistemas. Meu nome é Igor Yepes, gente. O André talvez esqueceu de mencionar, mas ele também é coordenador aqui na instituição, ele é o coordenador do curso de administração e eu coordeno esse curso de sistemas aqui, junto com vocês. Uma coisa que nós queremos até frisar, André, eu vou aproveitar agora para falar para o pessoal que acho que é importante frisar essa participação deles no AVA, né? Não sei se você queria complementar alguma coisa, dar uma palavrinha aqui. Muito bacana, sim. Nós temos uma experiência já no outro curso. E aí, aqui, nós dois também, o André Rincon está aqui, o Evanderson está assistindo a gente também, muito importante a participação de vocês. Não dá mais para pensar numa lógica de construção de educação, onde alguém aqui fala e a outra parte escuta. E aí é lógico que, com certeza vocês, com um pingo de raciocínio, já entendem que quando estamos falando da teleaula, não dá para quebrar essa lógica. A gente vai estar aqui falando e vocês vão estar aí ouvindo. Mas os nossos canais de comunicação não se encerram aqui. E aí nós temos o ambiente virtual de aprendizagem justamente propiciado e desenvolvido para que tenhamos essa comunicação bidirecional. Lá a gente fala e vocês também falam, a gente escuta e vocês também escutam. Então é imprescindível, eu queria agradecer já as participações do começo da semana até hoje, de vocês. Foram poucas, eu sei, mas é porque a gente está começando a disciplina agora, mas tenho certeza que vai ser muito importante, tanto para nós quanto para vocês, essa interatividade. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para colaborar com vocês e tenho certeza que todos os inputs, falando numa linguagem que a moçada já entende, que vocês puderem nos dar serão muito, muito, muito úteis para a gente construir a disciplina que atenda a uma especificidade mercadológica, porque o mercado está esperando esse profissional, mas que também atenda até uma necessidade pessoal ou um desejo de vocês em termos do que vocês esperam enquanto pessoas da perspectiva futura profissional de cada um de vocês. Perfeito. Não é isso aí? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Beleza, então, acho muito importante para começar a falar, trazer para vocês a ementa da nossa disciplina Fundamentos de Sistemas de Informação. Tá aí, ó. Vamos fazer uma leitura? Teoria Geral de Sistemas, os conceitos e elementos dos sistemas de informação, a tipologia de sistemas de informação. Vamos trabalhar bastante, e aí uma questão muito administrativa, mas que precisa muito fortemente do desenvolvimento de sistemas hoje em dia, o processo de tomada de decisão, os sistemas de informação e o processo decisório. Vamos trabalhar também com a informação em nível operacional e também em nível gerencial. E muito importante a gente saber diferenciar essas duas coisas. E aí tenho certeza que vocês
vão conseguir, a partir desses entendimentos, um posicionamento profissional muitíssimo diferente em relação à oferta dos serviços que vocês, enquanto prestadores de serviço, farão no mercado. E aí no mercado, cada um de vocês, todo mundo que faz parte desse grande sistema, que a gente vai ver já, não está aqui para ser mais um. Queremos ser referência naquilo que fazemos. Não é isso que você quer? Ou seja, é muito importante o seu posicionamento acadêmico para que daqui a pouco tempo a gente possa bater no peito com orgulho e dizer, olha, eu consegui realmente me qualificar profissionalmente e consigo me posicionar no mercado de maneira adequada. Esse é o nosso objetivo. E aí preciso que cada um de vocês também se posicione dessa forma, para que a gente no final possa com orgulho dizer que conseguimos alcançar os nossos objetivos. Objetivo, verdade. Vamos lá? Objetivo, olha aí. Quais são os nossos objetivos? Conhecer o conceito de sistema associado à teoria geral dos sistemas, isso já são os objetivos da nossa aula de hoje. Entender as organizações como sistemas abertos. Pô, que raio é sistema aberto? Se existe sistema aberto, quer dizer que existe sistema fechado? Ah, bacana. E é justamente disso que a gente vai falar. Se existe um sistema aberto, quer dizer que existem sistemas fechados. E aí, o nosso papo vai no sentido de que haja um entendimento muito claro de que cada um de nós deve entender a organização como um sistema aberto. E a gente vai tentar trazer historicamente de que forma isso se transformou para que tenhamos esse entendimento atualmente. Introduzindo a disciplina, né? A TGS, que aí é uma sigla para ficar mais fácil para vocês entenderem, Teoria Geral de Sistemas, apresenta um conjunto de conceitos importantes para o entendimento dos sistemas de informação. Olha aí, se eu perguntasse para vocês agora, qual é a palavra-chave desse negócio que está escrito aqui, moçada? O que é? Conjunto? Ah, conjunto. Então aqui, a Teoria Geral de Sistemas traz para nós a necessidade de entender um conjunto de coisas que compõem uma teoria importantíssima para entendermos como nas organizações o profissional, que desenvolve sistemas inclusive, se posiciona para maximizar ou ajudar a melhorar o desempenho e a performance das organizações. Introduzindo ainda esse assunto, né? Não interessa qual é a entidade em estudo, é possível observá-la cientificamente. Por volta de 1940, um biólogo alemão chamado Ludwig von Bertalanffy, consegui falar, Ludwig von Bertalanffy, isso, muito bem. Ele começou a analisar e fazer uma analogia das organizações com os sistemas vivos. E aí no decorrer da aula vocês vão perceber que muitas das coisas que a gente percebe nos organismos vivos, inclusive o fato da gente nascer, se desenvolver e morrer, pode ser tratado analogamente com os sistemas de informação. Vocês vão perceber isso muito facilmente. Algumas questões humanas que a gente observa no nosso corpo servem como uma excelente analogia para as estruturas das organizações, que vocês obviamente devem conhecer para quê? Para conseguir oferecer produtos que se adequem melhor às necessidades que a organização tem. Muito bacana falar disso, entendendo a necessidade de, analogamente, trazer as coisas para a nossa realidade. Então tá aí, ó. Não interessa qual é a entidade em estudo, é possível observá-la cientificamente. Teoria Geral de Sistemas, ciência. Procurar sair da questão empírica, ou seja, eu penso, eu acho, eu acredito, e buscar, a partir de métodos, explicação para as coisas. Não é uma aula de filosofia, nem muito, pelo contrário, tem o objetivo de ser, mas não dá para ficar imaginando, as coisas acontecem assim porque tem que acontecer. Não. Veja, se conseguirmos identificar cientificamente os porquês das coisas, obviamente fica muito mais fácil para a gente conseguir tomar as medidas e decidir de maneira a minimizar os riscos ou potenciais problemas decorrentes de ações ocorridas em outros tempos. Ou seja, você vai ser contratado pela organização para quê? Para informatizar a empresa. Talvez não precise de você para isso. Precisa de você para quê? Para fornecer e oferecer à organização uma nova sistematização que possibilite, e aí já é uma introdução muito forte ao que a gente vai dizer, possibilite a integração mais efetiva de todas as áreas que compõem a organização, mas para isso você vai ter que entender de sistema.
sistemas e entender a organização enquanto um sistema. Ainda estamos na introdução, moçada, mas vamos lá. A introdução está indo. Então vamos lá. Queria agora que vocês prestassem atenção nesse videozinho. Só volta aqui para mim um minutinho. E, primeira coisa que eu pediria para vocês, não se assustem. Esse vídeo não foi produzido para aula de biologia. A Uniteens, em parceria com a EADCOM, não tem cursos de biologia. Tá legal? Vamos lá assistir o videozinho? Vamos lá. O sistema respiratório tem como função principal obter oxigênio do ar e expulsar dióxido de carbono produzido pelo metabolismo celular. As vias respiratórias comunicam o exterior com os pulmões, que são os órgãos encarregados desta função. Em cada inspiração, o ar penetra através das fossas nasais, onde se esquenta e umidifica, para prosseguir seu percurso através da faringe, laringe, a traqueia e os brônquios, até alcançar a profundidade do tecido pulmonar. Nos alvéolos se produz um intercâmbio gasoso entre o ar de verdade. Esse vídeo não foi produzido para aula de biologia. Inclusive, eu vou aproveitar agora e vou soltar a primeira bomba aqui. Não se assustem, não tenho nenhum tipo de problema de ordem estomacal. Não é essa bomba. Igor, o que tem a ver esse vídeo que a gente assistiu, falando da respiração humana, o que tem a ver com a teoria de sistemas? Pois é. Será que tem alguma coisa a ver? Realmente, André, eu acho que tem tudo a ver. Nós estamos falando de sistemas. A gente fala de sistemas de informação, mas nossa teoria de sistemas aqui abordada no escopo, nesse escopo aqui dessa disciplina, no escopo administrativo, né, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento de sistemas e com o sistema biológico, como vocês viram agora no vídeo. O vídeo mostrou o quê? Todo um sistema respiratório. Né? Era o respiratório, né, André? Sim. Você tinha me dito que ia colocar o sistema digestivo, né? Mas acho que mudou por causa das saídas, não era isso? Exatamente. Então, tá. Depois ele complementa. Então, esse sistema respiratório, ele mostra o quê? Justamente todo o processo realizado dentro do corpo humano, né, para realizar essas funções das quais depende esse sistema. E para isso, ele utiliza o quê? Ele utiliza diversos subsistemas existentes dentro do corpo humano. Então, está mostrando uma estrutura biológica com seus diversos sistemas e subsistemas, para o quê? Para atingir uma determinada finalidade. No caso, manter um ser humano vivo graças à respiração, né? Vital para a subsistência daquele sistema. Como é que a gente faz essa analogia, como é que a gente faz a comparação ou a vinculação disso com sistemas de informação? Os sistemas de informação, assim como esse sistema biológico, também são sistemas interdependentes, ou seja, eles também possuem módulos que dependem um do outro. Ou seja, eles vão estar trocando informações entre si para quê? Para que o sistema cumpra aquela atividade para a qual ele foi criado, para a qual ele foi desenvolvido. E essa teoria de sistemas, vocês vão ver que se aplica em muitas coisas dentro da ciência moderna, como nós vamos ver agora. Tá? Então, falando em ciência, nós temos duas linhas que separam a ciência. Nós temos a ciência clássica e nós temos a ciência moderna. A ciência clássica, ela tinha uma visão, um pensamento cartesiano. Então vamos acompanhar aqui no nosso próximo slide, que ele traz justamente aqui nos aspectos iniciais uma pequena introdução aqui para a ciência clássica. Então ela representa o quê? Um esquema mecanicista das séries casuais, isoláveis e o tratamento por partes. Quem de vocês é programador, que já trabalhou com programação, sabe o quê? Sabe que geralmente a gente tem aquela mania de vamos por partes. Né? Reduzir o problema grande a pequenos problemas, para depois então juntar esses pequenos módulos de sistema que foram desenvolvidos, e você vai ter um sistema completo então, que vai realizar o todo, vai realizar a operação para a qual ele foi planejado. Então realmente o que você faz é justamente isso aí, você pega um problema maior, você divide, né, aquela célebre frase, né, dividir para conquistar. Então você divide um problema maior em pequenos problemas, resolve eles isoladamente e depois junta eles para quê? Para que eles componham o todo. Então pela física, pela ciência clássica, a soma de todos os elementos são iguais ao todo, compõem o todo. Então ela faz o quê? Ela faz uma visão científica isolada de cada componente de um determinado sistema.
Então, ela não se preocupa em ver o sistema de uma forma holística, de uma forma geral. Ela vê o sistema por partes. Por isso que no nosso slide diz ali, das séries casuais isoláveis e o tratamento por partes. Então, ela faz o tratamento justamente dos sistemas por pedaços. Ele não analisa tudo de forma completa. E a ciência moderna? Então, a ciência moderna, ela já apresenta a chamada abordagem sistêmica. Então, ali nós já temos uma abordagem holística. Então, já se vê o quê? Já se vê o todo. Você não vai ver mais por parte. Então, enquanto a ciência clássica, ela procura simplificar para explicar as coisas, a ciência moderna não. Ela aumenta a complexidade. Então, o que ela faz? Ela aumenta a complexidade, ela aumenta a redundância das coisas. Para quê? Para que você veja o todo. Então, você analisa um determinado sistema, analisando o todo, ou seja, todos os componentes desse sistema simultaneamente. Por que isso? Porque todos os sistemas são interdependentes. A alteração dentro de um sistema afeta o desempenho dos outros sistemas que estão junto com ele, dentro do seu ambiente, dentro do seu habitat, no caso. Então, voltemos no slide aqui. Ciência moderna. Abordagem dos sistemas. O que ela aproveita? Aproveita a semelhança estrutural entre os fenômenos de diversos campos do conhecimento. Então, a ciência moderna, ela visa o quê? Ela visa fazer uma pesquisa já interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. Então, ao contrário da ciência clássica, que analisava por partes, né, como se fossem sistemas isolados e independentes do que está à sua volta, a ciência moderna já faz uma vinculação baseada no quê? Inspirada na biologia, inspirada nas ciências naturais, e traz esses conhecimentos das ciências naturais para resolver problemas que a ciência clássica não conseguia resolver. Um exemplo de problema que a ciência clássica não conseguia resolver, por exemplo, é a integração mente e corpo. É algo que a ciência clássica, por mais que se esforçasse, não conseguia explicar, tá? Não conseguia detalhar. Por quê? Porque ela tentava analisar as coisas separadamente, e elas não estão separadas, elas são interdependentes. Qualquer ação de uma interfere na outra. Qualquer problema em uma interfere na outra. Correto? Vamos avançar no nosso slide. Aqui já para os aspectos iniciais. Então, a maioria dos problemas da ciência moderna precisa ser considerada como sistema. As interações entre suas partes não podem ser ignoradas. Então, é isso aí o que a gente estava falando até agora, gente. Os sistemas são todos interdependentes. O que isso quer dizer? Que um depende do outro. O que acontece em um influencia todo o meio onde aquele sistema está inserido. Por quê? Porque ele recebe ações do meio e repassa ações para esse meio, que vão influir em quê? Nos sistemas que estejam à volta, né, ou que sejam dependentes daquele sistema que a gente está relacionando no momento. Voltando para o nosso slide aqui, nós podemos ver, então, com base nisso aqui, que tudo sofre influência do meio em que está inserido. E uma coisa vital aqui é que a incerteza, essa palavrinha é interessante, é dentro desse estudo, dessa visão sistêmica, é a incerteza. Vocês até vão ver um vídeo mais para frente tratando sobre isso aí. A incerteza, ela está presente em tudo. Na natureza, principalmente nos fenômenos naturais, a incerteza é uma variável que deve ser considerada. Quando a gente trabalha pensando em esse tipo de sistemas, a gente trabalha numa área que na informática se chama sistemas dinâmicos. Quem já ouviu falar disso aí, sabe que sistemas dinâmicos são os sistemas mais complexos para você tratar. O que podemos dar de exemplos como sistemas dinâmicos? Predição de bolsa de valores, previsão de tempo. Previsão de tempo é um sistema altamente dinâmico. Por mais que você tenha tecnologias, por mais que você tenha metodologias que auxiliem a fazer a previsão do tempo, sempre tem variáveis que fogem ao controle. Então aí entra o quê? Entra a incerteza, que deve ser calculada também dentro de todos esses parâmetros. Então, quando você analisa um objeto, um sistema, com essa visão sistêmica, você tem que sempre levar em conta a incerteza. E essa incerteza vai ser representada por quem? Pelo meio ambiente no qual aquele sistema está inserido. Ou seja,
esse sistema depende fortemente do meio ambiente, ele vai ser influenciado pelo meio em que ele está inserido e, consequentemente, ele pode influenciar também, causar alterações no meio no qual ele está inserido. Correto, gente? Na sequência aqui, nós temos uma coisinha bem interessante. O que está dizendo aqui? Ó? O todo é maior que a soma das partes. Na visão da ciência clássica, nós víamos tudo de forma isolada. Nós víamos todos os componentes de um sistema sendo tratados isoladamente, de forma cartesiana. É o que a gente chamava de ciência reducionista. Por quê? Porque ela reduzia a menor parte possível para estudo, a parte mais simples, para daí então, estudando cada componente, você juntar tudo finalmente e compreender o todo. Então, na ciência clássica, a junção de todos os componentes de um sistema são iguais ao todo. Na ciência moderna, já muda. Então, o todo na ciência moderna é maior que a soma das partes. Por quê? Porque aqui, segundo a ciência moderna, todos esses componentes do sistema interagindo entre si para um determinado objetivo final, eles superam o todo, não é, André? E aí, Igor, isso tem tudo a ver com uma definição e um conceito que a gente ouve muito no dia a dia, mas que às vezes a gente não identifica como sendo isso. Sinergia. Sinergia. Já ouviram falar disso? Podemos dar um exemplo muito simples, né? Então, o todo é maior do que a soma das partes. Quando a gente pensa na ciência clássica, o todo é igual à soma das partes. Veja, pensando numa perspectiva moderna de ciência e trazendo para uma experiência cotidiana. Vamos supor que eu, com este físico de bailarino que eu tenho, né? O cara quando usa a camisa para fora da calça é porque o negócio está feio, mas enfim. Então, nem tanto. Aqui está faltando até. Vamos supor que eu tenho força suficiente para carregar um saco de 50 quilos. E o Igor também tem força para carregar um saco de 50 quilos. 35, 40. Eu sozinho carrego 50, o Igor sozinho carrega 50. Mas nós entendemos a partir da perspectiva sistêmica que o todo é maior do que a soma das partes. Ou seja, nós vamos colocar os dois sacos aqui no chão. Entendam bem, o meu e o do Igor, né? E aí nós vamos colocar mais um saquinho de 20 quilos em cima. Ou seja, 50 meu, 50 do dele e mais um saquinho de 20. Teremos 120 quilos. E nós dois juntos vamos fazer esse esforço conjugado para levantar. Pensamos na perspectiva clássica, levamos 100. Eu 50, mais 50 dele. Juntos, nós podemos levar 120. Ou seja, se a gente pensa nessa lógica cientificamente, o que a gente automaticamente ganha? Um resultado potencializado daquilo que a gente espera a partir da construção do nosso sistema, que é o que vocês vão fazer. Perfeito. E aí, quando a gente pega isso, não tem como tirar da conceituação. Olha aí, ó. A TGS, a Teoria Geral de Sistemas, é uma ciência geral da totalidade. Uma disciplina lógico-matemática, puramente formal, mas aplicável às várias ciências empíricas. E aonde entra a questão do empirismo nesse sentido aqui colocado? Vou até brigar com ele, porque ele já falou. O ambiente está em constante transformação. Ou seja, se eu não me atentar para essas transformações do ambiente onde eu estou inserido e ficar sempre do mesmo jeito, será que eu vou conseguir me adaptar ou até mesmo, numa perspectiva futura, produzir ações que transformem esse ambiente? Claro que não. Então essa perspectiva de entender as coisas enquanto ciências naturais dentro de uma visão científica é muito importante para nós aqui nesse caso. Outra questão importante. A Teoria Geral de Sistemas descreve os sistemas como conjunto de elementos em interação. Eu gosto muito de uma definição, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no estúdio não tem teleprompter, não tem nada. Mas a definição que eu gosto tanto, e não fui eu que inventei, mas que fica sempre muito claro para a gente entender sistema. Sistema. Conjunto de partes interagentes ou interdependentes que atuam em harmonia visando atingir um determinado objetivo comum. Pum, ponto. Legal, olha aí, ó. Conjunto de elementos em interação. E a gente vai ver daqui a pouco para que é essa interação. Por que haveria de ter essa interação? Para nada? Ah, é uma interação espontânea. Existe uma interação entre as partes para quê? Para atingir um determinado objetivo estabelecido para todas as partes. Beleza? E aí, totalidade de um sistema. Olha aí.
os elementos estão estruturados de forma que a organização das partes e suas interações define a finalidade do sistema como um todo. Ou seja, a gente sai daquela perspectiva que o Igor falou, reducionista, e aí nós podemos trazer isso para uma perspectiva atomística, de átomo, pequenas partes que vão ser analisadas, e a gente parte para uma visão holística, holos, todo, totalidade. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. A totalidade de um sistema é analisada também sob a perspectiva de que os fenômenos descritos por um sistema não se resolvem em acontecimentos locais, isolados e elementares. Claro que não. Se a gente acabou de dizer que é importante sair dessa visão atomística e passar para uma visão do todo, o Igor falou isso muito bem porque tem a ver com uma mudança de paradigma de ciência. Nós não vamos mais analisar de forma local, isolada, um pequeno elemento. É preciso, então, imaginar como se nós fôssemos um sujeito que caiu no meio da selva amazônica e que quando ele olha para os lados ele vê um monte de tronco de árvore, mas não tem a menor noção de onde está. Essa era a visão. E agora? Nós vamos, então, imaginar a seguinte perspectiva. Eu consegui amarrar uma corda nessa minha cintura fina e um helicóptero vai me levantar. E eu vou passar a ter o quê? A visão da totalidade, a visão do todo. É isso. Isso que a gente precisa entender. Não adianta eu entender de um departamento da organização e fazer um sistema para a organização toda. Eu preciso entender a empresa, a organização toda e imaginar como é que eu vou produzir sistemas que ajudem a integrar toda a organização. Legal? Ainda em relação à totalidade de um sistema, as manifestações dinâmicas de um sistema, ou seja, o todo, estão presentes nas diferenças de comportamento das partes. Olha aí, não tem como fugir disso. Cada partezinha, com a sua função, obviamente vai propiciar alteração no sistema como um todo. E aí existem autores que defendem mais essa divisão quase que taxonômica, mas, enfim, subsistema, sistema. A gente pode entender um sistema maior e vários outros sistemas menores, ou um sistema e seus subsistemas, como preferirem. Em relação ainda à totalidade de um sistema, a totalidade de um sistema não é perceptível nem inteligível mediante investigação isolada de suas respectivas partes. Se você olhar com um microscópio uma organização, jamais você vai conseguir enxergar a organização inteira. É a mesma coisa que querer definir como é que é o corpo de uma pessoa olhando o dedinho do pé. A não ser que seja aquele dedinho muito feio, que você fala assim, o dono desse dedinho deve ser feio também. Não tem jeito. Mas enfim, não dá para pegar atomisticamente ou muito pequeninamente e tentar imaginar como é que vai ser o todo. Na abordagem sistêmica, a gente parte do todo e depois começa a identificar como são essas estruturas que compõem esse corpo, esse grande sistema. Legal? Propósitos importantes para a gente pensar em relação à teoria geral de sistemas. Tendência geral no sentido da integração nas várias ciências naturais e sociais. Só isso aí já imputa uma característica muito importante. Apesar do seu caráter lógico-matemático, quando a gente está falando da teoria geral de sistemas, olha aí, ó, ciências naturais e sociais, a gente começa a fugir um pouco de uma perspectiva unicamente quantitativa. É preciso analisar também qualitativamente as relações que se dão entre os sistemas para poder entendê-lo de forma mais adequada. Outra questão importante, outro propósito. Pode ser importante para alcançar uma teoria exata nos campos não físicos da ciência. Por quê? Porque, se estamos falando de novo das ciências não físicas ou dos campos não físicos da ciência, todas essas relações que se dão em termos de sistemas ajudam a gente a entender o todo, a organização na íntegra. E por fim, aqui nos propósitos, vou deixar por último de propósito, desenvolvendo princípios unificadores aproxima-nos da meta da unidade da ciência. E aí, a gente está falando de princípios. Beleza. Agora, a gente vai falar de algumas coisas específicas
né? Já destrinchamos aí os propósitos e agora nós vamos falar, como eu disse, dos princípios da TGS. Igor, equifinalidade, palavrinha um pouco complicada, mas olha, você foi muito feliz aqui na composição dessa imagem e tem tudo a ver com os caminhos que a gente segue na vida, não é verdade? Exatamente, porque a equifinalidade ela significa o quê? Chegar ao mesmo destino, ou seja, ao mesmo objetivo, com meios ou caminhos diferentes. Ou seja, um dos princípios da teoria geral dos sistemas é justamente essa equifinalidade que vocês vão ver mais para frente, que ela é mais intrínseca dentro de um sistema aberto. Ou seja, esse sistema, mesmo que parta de caminhos diferentes, mesmo que siga decisões diferentes, que trilhe ou tenha inícios diferentes, ela consegue chegar no mesmo estágio final de estabilidade. Enquanto isso, nós temos outro princípio, que seria o da retroação. O da retroação já se trata do feedback que é retornado, que é necessário dentro dos sistemas para que eles consigam chegar naquele estado de estabilidade. Então a retroação o que seria? Seriam os feedbacks gerados pelo sistema, né, para suas novas entradas, para que ele consiga se adaptar, para que ele consiga chegar, independente dos caminhos tomados, independente dos rumos que o sistema, pelos quais o sistema seja conduzido, que ele consiga chegar num ponto de equilíbrio, num ponto de estabilidade final, que seria o seu objetivo para manter a sua sobrevivência. Isso falando de sistemas vivos, sistemas biológicos, e também falando de sistemas de informação, de sistemas empresariais, de diversos tipos de sistemas que podem ser abordados sob a luz da teoria geral de sistemas. Vamos avançar aqui no conteúdo. Nós temos algumas conclusões gerais. Então aqui o que diz? Todo sistema revela um comportamento finalista e possui propósito e uma forma de buscar uma meta. Então, ali tem tudo a ver com aqueles dois princípios que nós vimos anteriormente. Todo sistema tem um objetivo final. Todo sistema existe por algum motivo. Voltando para o nosso slide, nós temos aqui, sistemas fechados não apresentam equifinalidade. Então, lembrem, o que é equifinalidade? Chegar ao mesmo objetivo, chegar à mesma meta, mesmo que trilhando caminhos diferentes. Se um sistema é um sistema fechado, segundo a ciência clássica, ou a ciência moderna, melhor, nós temos sim a existência de sistemas fechados, mas esses sistemas, eles ficam limitados ao tipo de entrada, ao tipo de saída, e o processamento é sempre o mesmo. Eles não têm processo de adaptação. Logicamente, então, eles não têm equifinalidade. Por quê? Porque se por acaso você mudar a entrada de um sistema fechado, que já são entradas bem restritas, com certeza as saídas também vão mudar. Enquanto que num sistema que tem equifinalidade, ou seja, num sistema aberto, mesmo mudando as entradas, ele tem um processo de adaptação, por meio do feedback, da retroalimentação do sistema, e ele consegue gerar a mesma saída. Então ele consegue se adaptar, ele se adapta ao ambiente para continuar no equilíbrio, gerando as mesmas saídas para as quais ele foi desenvolvido. Enquanto um sistema fechado é tão rigoroso a forma que ele trata os dados lá dentro, que se você mudar as entradas, mesmo elas sendo totalmente diferentes e incompatíveis com o seu processamento, ele vai continuar processando do mesmo jeito, gerando saídas totalmente diferentes ou incoerentes, o que pode culminar com o quê? Com o falecimento do sistema. Finalmente, nós temos aqui, então, os fechados não apresentam equifinalidade e os abertos apresentam, Todo organismo vivo é um sistema aberto em estado estável. Isso aqui se torna óbvio. Por quê? Porque se ele não estivesse em estado estável, ele já teria falecido, já não seria um sistema vivo. Já deixaria de existir, ele já entraria numa fase de desgaste total, sem recuperação. A ciência moderna reconhece os sistemas abertos e fechados, acabamos de falar anteriormente, Então, sistemas abertos, aqueles que interagem com o meio, aqueles que trocam informações, recebem informações e mandam informações para o meio e são interdependentes. Sistemas fechados, a princípio, eles não teriam intercâmbio de informações com o ambiente. A ciência moderna aceita que existem sistemas fechados e que o intercâmbio com o ambiente seria mínimo. E os sistemas existem dentro de sistemas.
Isso significa o quê? Se você tem um meio ambiente, você tem esse meio ambiente com diversos sistemas e ecossistemas dentro dele. Cada sistema é composto por subsistemas. Então nós teríamos um sistema maior, que poderia ser o ambiente, ou poderia ser, digamos, no caso do filme que nós vimos ali, nós teríamos o corpo humano, né? Então o corpo humano, naquele caso, estaria representando um supersistema. Os diversos órgãos que compõem aquele corpo seriam os subsistemas. Se um desses subsistemas apresenta problema, o que vai acontecer? O corpo todo pode apresentar algum problema e pode até, dependendo da gravidade, né, acontecerem problemas maiores ou até a morte do próprio sistema. O corpo humano está onde? Está no meio ambiente. O meio ambiente é a região, a área onde você convive, o seu ecossistema. Esse ecossistema está trocando informações constantes com o seu corpo. Por quê? Você está recebendo informações de temperatura, né? Você recebe entradas do sistema como alimentação, oxigênio. Tudo isso aí alimenta seu sistema, é processado lá dentro e você tem o retorno disso aí, né? E o feedback que é dado para você pelo seu próprio organismo de como está sendo processada essa informação lá dentro. Então, os sistemas existem dentro dos sistemas, por quê? Porque nós temos subsistemas compondo sistemas maiores. E finalmente nós temos aqui, então, até que enfim, né, André, nós temos a definição de sistema. Falamos um monte de sistema e só agora que vem a definição do dito cujo. Aquela hora eu fiz assim uma antecipaçãozinha com aquela definição que eu costumo usar, mas aí, definição concisa, precisa e exata. Posso ler, Igor? À vontade. Sistema, conjunto de elementos interdependentes e interagentes, sob a forma de um todo organizado, cujo resultado é maior que o resultado das unidades constituintes, se estas funcionassem independentemente. E aí a gente traz de forma bacana de novo aqui o conceito de sinergia aplicado à definição de sistemas. E o Igor falou bem, é muito importante a gente ter esse entendimento e caso fique alguma dúvida, por favor, vocês entrem em contato conosco através do AVA. Do que é um supersistema, de como é essa relação de um sistema maior com sistemas menores. E por isso que a gente trouxe aquele videozinho no começo para vocês. Espero que tenha ficado claro com ele. Então o corpo humano ali representando um supersistema, e aí cada parte do sistema respiratório ajudando também nessa composição e nesse entendimento. E aí os alvéolos, o pulmão, cada uma das partes constituintes, sendo os subsistemas ou os sistemas que sustentam esse supersistema. Quando a gente começa a analisar mais amplamente, como eu falei, imagine que vamos ser içados por um helicóptero e começar a analisar mais amplamente, a gente vai ver que esse ser humano, que tem um sistema respiratório, faz parte de um outro grande sistema. É fácil de entender isso, por exemplo, usando uma abelha e uma colmeia. Tá legal? E aí... Gostaria de fazer uma parte aqui, porque já temos participações no AVA. Bacana! Nem tão bacana. Por quê? Já estão me zoando, mas tudo bem. O Moacir, lá de Porto Alegre, já mandou uma mensagem para nós e deu para ver pelo comentário dele que ele está compreendendo bem o conteúdo, né? Ele já mandou o feedback dele com relação ao conteúdo da aula, né? Falando justamente o que nós acabamos de ver aqui na definição de sistemas. E aí, importante também que daqui a pouco a gente vai analisar o envio dessas mensagens de vocês para nós aqui sobre essa ótica do entendimento das entradas, do processamento, das saídas e do feedback. A gente já vai fazer isso já. O cara me chamou de Jackie Chan. Eu fiquei na dúvida se era você ou se era eu, mas tudo bem. Vamos lá? Então, ó, características básicas dos sistemas. Todos os sistemas têm um propósito, um objetivo ou uma finalidade. A gente falou disso. Os objetivos, eles devem estar, inclusive, muito claros. Os sistemas não existem por obra do acaso. Né? Eles não existem por obra do acaso. É a mesma coisa que a gente pegar uma receita. Pega aí a receita preferida que você gosta que sua mãe, sua esposa, a namorada, a amante, o que quer que seja, faça aos domingos para você comer. A receita, claro. Imagine o seguinte, tem lá um temperozinho, vamos supor que fosse um bolo. Tem farinha, tem ovo, tem leite. Bom, e tem mais algum ingredientezinho. Esse ingredientezinho, ele não está lá por acaso. São partes que interagem e interdependem para que a gente tenha um objetivo ou uma finalidade, que é a produção, por exemplo, de um bolo. Aquele bolo. Certo? Outra característica importante, globalismo ou totalidade. Não dá mais para ficar analisando de forma a achar que uma coisa que acontece aqui, neste sistema ou nesse subsistema,
não tem interferência no resto. E aí, muito fácil falar isso para vocês que já trabalham com desenvolvimento de programas, de softwares, enfim. Quando tem uma coisinha errada num grande sistema, essa coisinha errada diz respeito só a ela ou ela interfere em todo o sistema? Interfere em todo o sistema. Então veja, não dá mais para ficar olhando de forma atomística, como eu falei agora há pouco. É importante pensar nessa questão do globalismo ou da totalidade, e que depois, se vocês quiserem pesquisar, vale a pena entender um pouquinho da teoria do caos, que é justamente uma lógica, que existem vários estudos, mas que é legal de entender, e eles trabalham com algumas questões bacanas, que a gente já vai ver já um videozinho, mas uma das lógicas que eles trabalham é a seguinte: quando a gente joga uma pedra aqui no nosso oceano, aqui no nosso mar, nas nossas praias no Oceano Atlântico, isso pode, em perspectiva, se transformar num maremoto no litoral da África. Relações que aparentemente não são interligadas ou linkadas, mas que, no tempo e no espaço, de alguma forma, estão intrinsecamente ligadas. Vamos assistir um videozinho que fala sobre isso, e aí é uma outra metáfora utilizada no vídeo, que é a metáfora da borboleta, que vocês vão entender. Vamos lá? É rapidinho. Bacana? Bacana? Então, esses eventos, eles estavam relacionados? Uma coisa tinha a ver com a outra? Este cidadão aqui que acabou pagando o pato de ter o seu telhado destruído, tinha o que a ver com o início da conversa? Nada. Agora, pare para analisar a sua vida e veja como coisas que a princípio não estão relacionadas com você, obviamente interferem. Para parar por aqui, para a gente não ficar alongando. O efeito estufa. O aquecimento global. Opa, eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. Por mais que eu não entenda as minhas ações como sendo causais para esse processo, de alguma forma, obviamente, elas interferem nisso. E é por isso que a gente precisa parar para pensar e analisar as coisas de forma mais holística, obviamente mais sistêmica. Outra questão importante, outro fenômeno sistêmico, não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. Entropia, tendência que os sistemas têm para o desgaste. A gente poderia usar aqui um exemplo clássico, falando de um software chamado, na verdade um sistema operacional chamado, acho que é janelas, é que eu não sei a tradução para o inglês, mas enfim, vamos lá. Por que que há necessidade de uma transformação, em alguns casos muito grande, em relação a esses sistemas operacionais? Por quê? Porque há uma transformação no ambiente e é preciso que esse sistema se transforme para se adequar a esse novo ambiente. Também para não dar continuidade, porque a gente vai falar disso em outras aulas, é só pensar na perspectiva da Web 2.0. Se nós tivéssemos esse sistema operacional das janelas, na versão 98, se é que você me entende, será que a gente conseguiria trabalhar hoje com o ambiente onde os softwares se inserem? Da maneira como atuam, inclusive, as máquinas, a parte lógica do computador? A parte estrutural, a parte física do computador, desculpa. Então, muito importante pensar nisso. E existe sempre uma tendência para esse desgaste. O importante para o gestor de sistemas de informação é saber quando efetivamente o sistema já se extinguiu ou se já não tem mais condição de sustentação, para quê? Para conseguir seguir adiante, propiciando o desenvolvimento de novos sistemas. Opa! Chamaram a galera da minha família aí. Fenômenos sistêmicos. Outra aqui, ó. Homeostasia. Em algumas literaturas você pode encontrar isso como homeostase. É a tendência que os sistemas têm de encontrarem-se em equilíbrio. E a gente pode trazer uma questão muito humana para isso. Desculpa a escatologia. Quando a gente entra naquele banheiro de rodoviária podre, que você já entrou aí na sua vida, nessas viagens malucas que você faz, eu também já entrei, qual é a primeira impressão que a gente tem com o cheiro? O nosso sistema respiratório, fazendo de novo uma analogia com o corpo, ele se assusta, porque aquele cheiro não é um cheiro bom. O que acontece depois de um tempo? Ele se adapta. Por quê? Porque ele entra em desequilíbrio, mas por conta desta função dos sistemas, ele vai encontrar num momento posterior um equilíbrio. Aquele mesmo equilíbrio? Não.
um novo equilíbrio. Um novo equilíbrio. Tá legal? É facinho de entender. Então, é a tendência que os sistemas têm de encontrar ou de estarem em equilíbrio. E aí, importante, ó, dinamicamente, ou seja, em eventos sucessivos e dinâmicos. Igor, o que é ambiente, cara? O que é ambiente? Na verdade, a gente já falou até bastante de ambiente, né, gente? Então, ambiente é o quê? É aquela área onde o sistema está inserido, é o ecossistema onde aquele meu sistema está inserido, onde ele está agindo. Então, nós temos aqui uma breve definição para ambiente, ó. Conjunto de todos os objetos e outros sistemas que exercem alguma influência sobre o funcionamento do sistema observado. Correto? Então, é o meio onde o meu sistema convive. E esse meio faz o quê? Ele faz uma constante interação com o meu sistema. Ele está em constante troca de informações com o meu sistema. No próximo slide, nós falamos aqui agora, iniciamos a falar novamente dos dois tipos de sistemas. Então nós temos aqui sistemas fechados. Então, como a gente já viu anteriormente, os sistemas fechados são aqueles que não interagem com o meio. Então eles não recebem influência do ambiente onde estão inseridos. E também não exercem influência sobre o mesmo. Então, conforme nós vimos ali nas conceituações anteriores, um sistema fechado, para alguma linha de pensamento, para alguns pensadores, um sistema fechado ele não troca informação nenhuma com o meio e, consequentemente, também não recebe nada, nem envia nada para o meio ambiente, nem para outros sistemas. Então, para algumas linhas de pensamento, para alguns pensadores da área, sistemas fechados não existem. Agora, a ciência moderna admite a existência de sistemas fechados, só que restringe, então, sistemas fechados a sistemas com quase nenhuma ou pouquíssima interação com o meio e extremamente mecanicistas. Então eles são sistemas o quê? São sistemas cuja troca de informações com o meio é a mínima possível, a mínima necessária para o seu funcionamento e a forma de processamento dentro desse sistema é extremamente regulada, extremamente regrada. Igor, André? Imagine se a moçada que está assistindo a gente trabalhasse numa perspectiva de sistema fechado. Assim, eu produzi o meu primeiro sistema, muito bacana. Vou até o fim da vida com ele. Ah, mas vão surgir novas ideias, novas proposições. As empresas vão demandar novos conceitos, a gente vai trabalhar mais para frente. Conceitos que melhorem, por exemplo, a gestão do relacionamento com o cliente, que melhorem todo o processo que se dá na cadeia produtiva, que é o Supply Chain Management, que a gente vai trabalhar depois, enfim. Ah, não, mas eu não vou incorporar essas novas perspectivas ou novas demandas do mercado e da sociedade porque eu trabalho numa perspectiva de sistema fechado. Me basto. O sistema é assim e não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Olha aí como você falou um negócio importante. Ele é influenciado e, se tiver força, influencia o sistema, o super sistema. Daqui a pouco, a moçada, que tem qualidade, que tem bala na agulha, vai conseguir desenvolver um aplicativo que até então as empresas não pensaram ainda, mas que pode ajudar a melhorar a rentabilidade de uma empresa. Chance de sucesso ou não? Muita chance. Precisa fazer o quê? Entender a perspectiva de um sistema como um sistema aberto, que sempre está em constante interação com o ambiente, fazendo com que? Fazendo com que essa influência possa resultar em produtos melhores para atender as demandas que são advindas do próprio ambiente. E vocês vão entender melhor ainda a importância dessa disciplina na nossa área de desenvolvimento quando vocês chegarem na parte de engenharia de software ou na parte de planejamento de software, de projeto. Por quê? Porque vocês vão ver o ciclo de vida do sistema. Sistema computacional mesmo falando. Então todo sistema computacional ele tem um ciclo de vida, ele tem uma vida útil. E essa vida útil, como já foi colocado pelo André antes, falando de um certo sistema janelas, Exatamente. Essa vida útil depende do quê? Das constantes atualizações do sistema. Essas atualizações seriam o quê? As adaptações desse sistema, que a gente já comentou anteriormente. Então você vai adaptando aquele sistema para que ele entre novamente no estado de equilíbrio, ou seja, que ele continue sendo útil, que ele continue com a sua vida ativa. Alcançando seus objetivos. Alcançando os seus objetivos finais. Por exemplo, qual é a tendência, fazendo só um parênteses grande aqui? Bom, a tendência é que os sistemas sejam pensados, que já muitos vêm sendo, em termos de telas que sejam utilizadas a partir do toque humano, as famosas telas touchscreen. É o avanço das interfaces, né? Eu produzo sistemas. Eu tenho que pensar sobre a ótica das interfaces para produzir os meus sistemas?
Tem que, porque cada vez mais os sistemas estão migrando para uma ergonomia melhor, ou seja, uma melhor interação com o usuário. Eles têm que ser mais intuitivos, uma interação com o usuário mais avançada. Hoje em dia nós já temos equipamentos que permitem isso e vocês facilmente acham até no YouTube diversos vídeos mostrando softwares com uma interação cada vez mais, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra? Intuitiva, exato. Obrigado pelo esforço ali. Valeu. Tá? Continuando aqui então, sistemas fechados. Não recebem influência do ambiente onde estão inseridos, também não exercem influência sobre o meio. E nós temos então os sistemas abertos. Então eles estão em constante intercâmbio de informações com o meio. Sistema aberto é permeado de informações que recebe do meio e envia informações de volta para o meio que vão influenciar no quê? No próprio meio ambiente ou nos sistemas que estejam ali no seu entorno. Ainda sobre sistemas abertos, e voltando àquilo que a gente estava falando agora há pouco, nós temos a capacidade de adaptação. Então, os sistemas abertos possuem capacidade de adaptação, ao contrário dos sistemas fechados. Então, essa capacidade de adaptabilidade seria o quê? Um processo contínuo de aprendizagem e de auto-organização, associada com entropia, que já foi explicado pelo André anteriormente, e homeostasia. Então, associada por quê? Porque o sistema tem que ser desenvolvido e constantemente atualizado de acordo com as exigências do meio. A cada atualização, ele sofre um desgaste, é atualizado e ele entra novamente num estado de equilíbrio, então numa nova homeostasia. Para posteriormente, novamente, ele ir se degradando e passar por todo esse ciclo até que chegue realmente o final, no momento em que não dê mais para atualizar, que não dê mais para que esse sistema perca ou atinja o final da sua vida útil. Correto? Avançando, ainda sobre sistemas abertos, nós temos aqui, usados para descrever a realidade em diversos níveis de abordagem. Então, como a gente falou já, a gente vai utilizar sistemas abertos para quê? A teoria geral de sistemas. Para a descrição de indivíduos, de grupos, de organizações, de sociedades. Então, com tudo isso aí, a gente consegue fazer uma abordagem científica com uma visão holística, ou seja, uma visão do todo, usando a teoria geral de sistemas. E como é que a gente poderia descrever um sistema? A gente já falou de entradas, a gente falou de processamento, a gente falou de saídas do sistema, a gente falou do meio ambiente, a gente falou de feedback, e a gente tem aqui uma pequena demonstração gráfica, né, André? Show de bola, Igor. Aqui, eu digo sempre, quando existem esses casos, a imagem vai falar mais do que 1000 palavras e explica melhor até do que o que a gente possa fazer. Então veja, ó, parâmetros dos sistemas, e aí é para a moçada não esquecer jamais, entrada, processamento, saída, e aqui a retroalimentação. Importante, a gente vai trazer as nomenclaturas em outras línguas, mais o inglês, que também é muito utilizado, para que nunca se confunda isso, apesar que eu creio que vocês já têm um entendimento muito bom a respeito. Então a gente tem aqui, inserido nesse ambiente, e aí nós temos as entradas, que também são chamadas de inputs. Aqui nós temos o processamento, onde se dão os processos, vejam, o sistema aberto, que são os throughputs, e nós temos aqui as saídas, também chamadas de outputs. E aqui embaixo nós temos esta linha, que é a retroalimentação, retroação ou feedback. Vamos trazer para uma situação bem prática? Então aqui, ó, vou voltar lá para a receita do bolo da sua avó. Posso? Permite? Então vamos lá. As entradas: os ovos, a farinha, o leite, o chocolate. Beleza. Tudo isso vai ser processado. E aí, muito legal, porque isso é chamado de black box, a caixa negra do processamento. Então aqui, o processamento vai se dar aqui dentro. E aí nós teremos, por fim, as saídas, que no caso vai ser o bolo. Legal? O bolo. Saiu o bolo. Se ele ficar aqui parado e ninguém experimentar, a gente vai conseguir chegar à conclusão de se ele está bom ou não? No caso de um bolo, que depende do paladar, não. E aí, vamos fazer este bolo ser degustado. Este bolo vai para degustação. E aí é que nós vamos obter a retroalimentação. Se as pessoas, como o Igor falou, a sociedade, as pessoas, os indivíduos, disserem que o bolo tem um bom sabor, o que vai acontecer? Nas próximas entradas, nós podemos usar exatamente a mesma regra, a mesma lógica, obviamente a mesma receita, os mesmos ingredientes. Se nesse feedback, nessa retroalimentação, tivermos noção
e conseguirmos até, pensando numa perspectiva de sistemas de informação, coletar dados que nos indiquem que o bolo não estava muito legal, o que a gente vai fazer? Propiciar ajustes no sistema a partir de novas entradas ou diferentes entradas que serão novamente processadas para gerar o quê? Uma saída diferente da saída gerada inicialmente. Por quê? Porque o feedback, a retroalimentação, nada mais é do que o ajuste fino que vai ser feito ao sistema a partir das percepções e análises feitas em relação à perspectiva da saída com o objetivo que foi traçado aqui inicialmente. Temos um objetivo, o sistema tem um objetivo. As saídas estão de acordo com os nossos objetivos? A nossa retroalimentação diz que não. Ou seja, precisamos trabalhar novamente no sentido de produzir entradas que nos propiciem alcançar os objetivos inicialmente propostos. E aí, para não esquecer, a gente traz essa perspectiva. Nos sistemas abertos, as organizações empresariais podem ser vistas como verdadeiros sistemas abertos. Por quê? Porque elas buscam a todo momento, inclusive planejam e produzem os seus sistemas para que obtenhamos dados suficientemente claros para termos noção de se o que a gente fez estava de acordo com o que a gente planejou. O gestor que contratou você para fazer o desenvolvimento desse sistema. Por que esse sistema? Porque tem um determinado objetivo. Pode ser um objetivo de controle, pode ser um objetivo de desenvolver um novo produto, de melhorar as especificações de um produto, de gerar relatórios que ajudem o gestor no processo decisório. A gente vai falar disso em outras aulas. Beleza. Não está muito adequado. Olha, você que produziu o sistema fez com que ele me gerasse gráficos em forma de barra. Mas, para o meu entendimento, e quem está te contratando sou eu, claro que isso vai ser falado com muita educação, eu gostaria que você providenciasse que as saídas, esses relatórios que eu preciso, que por isso pedi para que você desenvolvesse o sistema, para melhorar o meu processo decisório, fossem gerados em forma de pizza. Não é porque eu sou gordinho e gosto de comer pizza, mas é porque olhando em forma de pizza, eu consigo uma melhor noção de como vou proceder no meu processo decisório. E aí, você está recebendo um feedback, uma retroalimentação do sistema. Você vai, então, replanejar ou redimensionar o sistema para produzir as saídas de acordo com o que o demandante, no caso, o gestor da empresa, está lhe pedindo. Beleza. Vocês aí, nas telesalas, enviam para a gente mensagens, certo? Elas são processadas no ambiente virtual de aprendizagem e aparecem aqui para a gente, para que nós tenhamos o quê? Um feedback em relação ao desenvolvimento do nosso trabalho. Será que, por exemplo, a partir do que vocês nos indiquem, nós podemos mudar alguma coisa na dinâmica da aula? Opa! Ah, será que vocês não poderiam colocar alguma coisa diferente? Ou eu não entendi muito bem isso que foi dito. O que é isso para nós? Em termos de sistemas de informação, nada mais do que o feedback, que vai ajudar ao quê? A regular novamente o sistema, que pelo princípio da homeostase vai sempre buscar dinamicamente um equilíbrio. E aí, voltando aqui para o último slide que a gente conversou, olha, as organizações empresariais podem ser vistas como verdadeiros sistemas abertos, porque estão em constante troca com o ambiente, estão constantemente sendo influenciados pelo ambiente onde se inserem e têm verdadeiramente uma vontade, uma vocação para fazer o quê? Influenciar também o ambiente. Nós somos influenciados pela tecnologia? Sim. Mas a tecnologia é produzida por quem? Pelo ser humano. Opa! Então, essa perspectiva de via de mão dupla é muito importante. Igor, é muito importante que cada um de nós tenha essa noção muito clara em relação a como a teoria geral de sistemas é importante para que o entendimento que se tem da produção, de como vão se estruturar os sistemas de informação, aí sim sistemas de informação, e quando a gente tem esse entendimento mais amplo, holístico, macro, do todo, fica mais fácil para buscar nas especificidades de cada organização
o que precisa ser feito para que a organização seja vista e se desenvolva como um todo. Ah, o departamento financeiro da nossa empresa está muito bem. Ah, é? Sim. Mas e as pessoas trabalham contentes lá na sua empresa? Não. Opa. Então, se eu analisar o sistema ou a área financeira, que é um subsistema, eu vou achar que as coisas estão a mil maravilhas, ou às mil maravilhas. Mas se eu analisar a organização como um todo, vou ver que as pessoas estão insatisfeitas. E que, de repente, não adianta nada remunerar muito bem as pessoas se não tiver um reconhecimento, educação, um tapinha nas costas, conversar e se relacionar com as pessoas de maneira adequada. Ou seja, não dá mais para continuar com essa visão pequena, olhando as coisas assim, microscopicamente. É preciso que cada um de nós tenha essa perspectiva, essa percepção de ampliar a maneira como a gente enxerga. Enxergando o todo, fica mais fácil para depois buscar as particularidades e aí sim, produzir os ajustes necessários para que o sistema atue de maneira mais adequada. Perfeitamente. Perfeitamente. Esse sinal que a moçada fez pra gente aí, assim, é um facão, alguma coisa assim, ou tá pedindo para ir embora? Acho que estão mandando a gente embora. Essa chave que vocês estão balançando é a porta do estúdio. Ah, muito bem. Pessoal, queria reiterar aqui a satisfação de fazer parte dessa equipe com essa figura excelente. A gente que agradece. Eu falei que outro dia numa aula que era uma figura impoluta, ele me xingou, mas brincadeira dele. Mas, olha, Evanderson, André Rincon, eu, outro André, Igor, estamos com certeza à disposição de vocês e vocês tenham certeza que a nossa dedicação vai ser muito grande para que a disciplina seja muito útil para o desenvolvimento de vocês enquanto profissionais. De novo, satisfação muito grande estar aqui com vocês. Espero que a nossa relação seja muito boa e que, como um casamento, as duas partes fiquem muito felizes. Valeu, Igor? Perfeito. Obrigado, cara. Amigo, brigadão por tudo, gente. Até a semana que vem. Valeu.